muito bom dia, Carlos. É um gosto receber-te aqui no The Wellbeing Podcast. Hoje é estranho porque nunca tinha recebido um desportista. Nós inclusive já falámos sobre isso, e nós temos sempre uma ideia muito, muito diferente daquilo que vocês são na prática, e acaba por ser muito interessante ter descoberto, ter a oportunidade de estar aqui contigo, e também te dar aqui a conhecer a outras pessoas o teu percurso e a pessoa que tu és. Bem, como não poderia deixar de colocar-te em primeiro lugar a questão que eu mais gosto, a minha questão favorita, que é: quem é o Carlos e qual é o lado B do Carlos? Sim. Obrigado primeiro pelo convite, muito agradável estar aqui contigo a falar, e conhecemos relativamente há pouco tempo, mas como em conversas anteriores parece que temos muita química, ou criou-se aqui uma sinergia que gostou à vontade para estar aqui, para falar do que tiveres aí preparado para me perguntar. Tenho muitas coisas. Por isso, boa, vamos a isso. Respondendo à tua primeira questão, quem sou eu e o meu lado B, foi a primeira vez que me perguntaram dessa forma, mas sou uma pessoa simples, que dá valor e está grato todos os dias, ou pelo menos tento ver a vida numa ótica sempre positiva, talvez porque todo o meu processo para chegar aqui hoje talvez tenha sido desafiante, por assim dizer. Não quero dizer que é difícil, porque realmente o que é difícil pode ser difícil para mim, para outras pessoas que têm a vida bastante mais complicada, não é assim tão difícil. Então eu encaro as coisas dessa maneira, sempre do lado positivo. Tento sempre ver o bom lado das pessoas. Muitas vezes, falando de, como já comentámos anteriormente, às vezes essas expectativas que nós temos dos outros acabam por nos decepcionar, mas eu não posso mudar quem eu sou. Eu tento ser positivo, como eu disse, tento criar um ambiente à minha volta que me permita estar em paz. Com quase 48 anos, chego a essa conclusão. Não que parece. Não, obrigado. Eu tento estar bem fisicamente, pelo menos, para depois a cabeça funcionar. Mas como eu dizia, o meio onde eu estou é muito importante para eu ter essa base, para manter essa positividade, por assim dizer. E pronto, sou uma pessoa simples, como eu disse. Sou pai de 3 criaturas maravilhosas: o Nicolas, a Ana Luísa e a Emma. Acho que é isso. Então, olha, eu vou colocar-te a seguinte questão. Carlos, tu na tua vida tens uma marca muito grande. Tu tens mulheres que foram muito importantes para ti. Queres falar um bocadinho do impacto destas mulheres na tua vida? Porque de certa forma acabam depois por moldar aquilo que é o Carlos, e aquilo que foi o percurso do Carlos. Podes partilhar? Claro. Família típica cabo-verdiana, né, que emigrou para Portugal nos anos 80. Eu nasci em 78 e em 80, 81 a minha mãe, a minha avó, as minhas tias mudámos para Portugal, e pronto, e começámos aqui a construir a nossa vida, o nosso legado. Os meus pais separaram-se, a minha avó já também se tinha separado, então fui criado num seio onde as mulheres as mulheres mandam em todos os meios, não é só nesse, mas fui criado pela minha avó. A minha mãe emigrou para os Estados Unidos à procura de condições para ajudar a família, tal como a minha tia mais velha. E as minhas tias, a minha avó teve 6 filhas, e criou-as todas sozinha em Portugal, numa altura em que as coisas não eram nada fáceis, num bairro conhecido, que é Chelas, a zona J de Chelas,
em que, pronto, na altura, nos anos 80, toda a gente conhece bem o conceito em que nós vivíamos. E a minha avó, a minha mãe e depois mais tarde, sem dúvida, a minha irmã foram os grandes pilares da minha vida. A minha avó por manter a família unida, por manter a família estável, por não nos deixar faltar nada. A minha mãe, pelos sacrifícios que ela fez em abandonar 2 filhos, abandonar, entre aspas, em sacrificar o tempo connosco, na altura tão importante da nossa infância, para o nosso bem-estar e para o bem-estar das suas irmãs, da mãe e do resto da família. E depois, mais tarde, a minha irmã, que é a minha grande motivação em termos profissionais e não só, mas em termos profissionais que sempre me orientou e que sempre foi aquela figura que eu quis sempre igualar os êxitos dela. E muito bem, e muito bem. Sim. Mas agora vou lançar-te outra questão. Agora vou-te pedir que fales do teu lado A, ok? Não foi só por isso que te convidei, mas convidei-te também porque é importante mostrar qual é o percurso de um atleta como tu e como é que isso se faz e quais são os custos que tem depois do ponto de vista do nosso desenvolvimento e da nossa saúde mental. Mas vou-te pedir que comeces por ir traçando aqui aquilo que foi o teu percurso desde a mais tenra idade, como é que tu chegas ao basquete e quem é que és tu verdadeiramente, porque eu falei que és o Carlos Andrade, mas eu não disse o que é que tu fazias, correto? Então, exato. Carlos, por favor, apresenta-te, apresenta o teu percurso inspirador. Claro, comecei a jogar basquete com já o que é considerado tarde, com 13 anos. Até à data fazia vários desportos. Eu sempre gostei de desporto, apesar de na minha infância ser assim um bocadinho mais cheinho, por assim dizer, mas encontrei no desporto, pronto, algo que me retirava essa energia, ou que me dava e retirava também a energia ao final do dia. E fiz vários desportos, joguei futebol como todas as crianças e os jovens no mundo, principalmente em Portugal. O sonho de ser futebolista. Exatamente, gostava de um central do Benfica que era o Hélder e queria ser um central do Benfica. Que giro. Mas não... Depois conversamos. não conseguia chegar a esse nível. Era mau jogador de futebol, era muito alto, era lento e então vi que não era bem esse caminho. Depois fiz outros desportos, joguei handball, vôlei, rugby na escola, basquete também, e fui visto por um professor na Eugénio dos Santos, que tem uma história muito engraçada que já partilho contigo, em que ele me abordou durante o desporto escolar e perguntou-me onde é que eu jogava, se eu jogava federado e em que clube. Porque o filho dele, o Nuno, também jogava e ele nunca se tinha cruzado comigo em Lisboa nos jogos do filho dele. E eu disse-lhe que não jogava federado, que só jogava na escola. E ele perguntou-me se eu estava interessado em jogar. E eu disse-lhe, tenho que falar com a minha avó, que é a minha encarregada de educação, quem manda. E ele lá foi, as chelas, um bocado assustado na altura, mas mostrou bastante bem a coragem e o interesse que ele tinha em mim para jogar. E pronto, e o resto foi história. Eu fui treinar ao Maria Pia, voltei, ele voltou para me trazer a casa e disse que eu tinha treinado muito bem, que todos adoraram-me no clube e que queriam que eu continuasse. E a minha avó na altura pôs só uma regra, que para eu jogar as minhas notas não poderiam baixar e que eu teria que ter esse compromisso com a escola e com o desporto. E assim foi. Fui para o Maria Pia, joguei 4 anos na formação do Maria Pia. Depois, com 17 anos, a caminho dos... Não, 17 anos sim, foi quando eu fui convidado para jogar na Portugal Telecom, uma equipa profissional que tinha acabado de ser construída para
disputar o campeonato nacional. E o professor Carlos Barroca fez um recrutamento de jovens, os melhores jovens da nossa idade na altura, e convidou-me a mim e a outro colega meu de equipa, o João Santos, para irmos para a Portugal Telecom. Joguei 3 anos na Portugal Telecom. Depois fui para os Estados Unidos, já com quase 20 anos. Ganhei uma bolsa de estudo para estudar e jogar na Universidade de Queen's University, em Charlotte. Eu posso só fazer aqui um parênteses? E ainda hoje me sinto mal pelo comentário que te fiz quando falei contigo, pela primeira vez. Já não me lembro. Que eu disse, e tal, nós conhecemos por intermédio da Mónica, naquele evento maravilhoso. E que eu fiz o comentário triste e infeliz de dizer, mas tu és desportista, mas achei que para desportista tu estavas muito, muito à vontade e muito tranquilo e com muito boa conversa. Peço-te imensas desculpas. Não faz mal, não faz mal. Não era nada disso que eu queria dizer. A verdade é que, de facto, é importante ter pessoas, ter desportistas, pessoas, homens, mulheres, que inspirem outras pessoas. E, de facto, nós só o conseguimos fazer quanto melhor conseguirmos comunicar. E, de facto, peço desculpa, era o que eu queria dizer. Surpreendido na minha maneira de comunicar, ok? Não, gostei. Não, é um elogio, claro que é um elogio, não há... E estiveste nos Estados Unidos, foste estudar. Estudei. E tu estudaste o quê, Carlos? Estudei artes e psicologia, ou tirei chamam um minor em psicologia e educação. Pronto, tive 4 anos, essa bolsa cobriu-me esses 4 anos com tudo pago, estou grato, foi uma bênção sem dúvida, porque cá em Portugal os custos seriam outros e não sei se conseguiria conciliar as duas coisas como conciliei indo para os Estados Unidos. Tive uma carreira com bastante sucesso na faculdade, em que fui induzido no Hall of Fame há pouco tempo, em 2022. Este ano, 2026, convidaram-me também, ou fui induzido também para o Hall of Fame da minha equipa de 2003, que foi o meu último ano. Foi uma equipa que teve muito sucesso, fomos a uma Final Four nacional, e então a faculdade ou a universidade está a dar-nos está-nos a dar esse reconhecimento em 2026. Então tenho o Hall of Fame como, a nível pessoal, como carreira e como o meu percurso como profissional, enquanto atleta, e depois agora como equipa. Muito bem, muitos parabéns. Obrigado. E pronto, depois a minha carreira como estudante universitário e atleta terminou em 2003 e comecei a minha carreira novamente como profissional na Europa. As tentativas da NBA não aconteceram. Tive vários tryouts com algumas equipas em 2003, mas não fui escolhido para nenhuma delas, e tinha claro que, não acontecendo, que queria continuar a minha carreira, e assim o fiz vindo para a Europa, onde joguei em Portugal, joguei na Alemanha, joguei em Espanha, joguei na Escócia. E pronto, esse percurso levou-me a muitas experiências ricas e diversas. Muitas, sim. Pronto, e o meu percurso como atleta foi esse. Terminei a minha carreira, os meus últimos 7 anos joguei no Benfica, em que ganhei todos os títulos possíveis. Exato. Foram todos. Eu fui muito sortudo. Também procurei essa sorte, como é óbvio, mas em Portugal tive em grandes clubes, no Benfica, também sou benfiquista, mas joguei no outro grande clube, que é o Futebol Clube do Porto, em que fui muito bem tratado e que ganhei muitos títulos também. No Queluz, também fui campeão no Queluz, na Portugal Telecom. Muito bem. E pronto, um percurso muito, muito interessante. Sim. Bem, agora a questão que se impõe é de seguida a seguinte. Toda a gente vê o atleta no auge, mas o que é que nós não vemos é o esforço que o atleta tem de imprimir para conseguir ter tantos sucessos. O que é que, quando tu olhas para trás e olhas para a tua carreira, qual é que achas qual é o preço que tu achas que tiveste de pagar do ponto de vista emocional, não é? Do ponto de vista mental
o que é que tu sacrificaste do ponto de vista pessoal? Como é que tu te sentes? O que é que tu sentes? Sim, é uma pergunta que tem vários momentos, não é? Enquanto jovem, com 18, 20, 22, 25 anos, a minha mentalidade era uma, não é? Queria ser o melhor, queria ser o mais bem pago, queria ganhar todos os títulos a nível pessoal e a nível de equipa, e pronto, e todos os momentos ou todos os sacrifícios que eu fazia eram muito impulsivos, não tinha que pensar muito, era só eu e pronto, então tinha que decidir o que era melhor para mim. Mais tarde, claro que as coisas mudaram um bocado. Eu encontrei uma parceira, mais tarde já com quase 30 anos, depois tivemos um filho, depois as decisões já não eram só sobre mim. Tinha que pensar como é que nós em família poderíamos estar bem para onde quer que eu fosse. Então isso tinha um peso muito grande nas minhas decisões, com quem eu queria jogar, ou que país é que eu queria jogar, com que equipas é que eu queria jogar. Então teria que fazer essas pesquisas antecipadamente para que eu, enquanto estivesse dentro do campo, não estivesse a pensar se a minha família e os meus filhos estavam bem em casa, estavam felizes, estavam seguros. Então, pronto, essa diferença enquanto jovem, irreverente, cheio de vontade, era uma. Os sacrifícios eram uns que se calhar não pesavam tanto, mas depois tornava-se diferente, não digo mais pesado, porque fazia para o bem-estar deles também. Mas sim, os sacrifícios são muitos. Enquanto jovem sacrifiquei estar com amigos, família, alguns tempos da minha juventude em que amigos meus fizeram viagens para a neve, viagens de surf, simplesmente festas de fim de ano, aniversários que eu acabei por não partilhar com esses meus amigos, igualmente com a minha família, não é? Tipo os meus primos que tiveram o nascimento dos filhos deles, o Natal, pronto, esses momentos que nos marcam, não é? Também não vivi durante muitos anos esses momentos. E depois, como família, não é? Muitas vezes faltava o aniversário da minha parceira, dos meus filhos, porque estava com a seleção, porque eles fazem anos no verão. Isso acontece-me também. Também, o meu marido nunca está no meu aniversário. Mas depois a prenda tem de ser melhor. Pronto, então tem que haver aí esse equilíbrio, não é? Pronto, então sabes do que eu estou a falar, porque pronto, quando nós fazemos algo que gostamos muito, acaba por custar um bocadinho mesmo, mas depois o impacto que tem na outra pessoa, temos que saber gerir, temos que saber, e a outra pessoa tem que estar ao mesmo nível intelectual e emocional contigo para entender que aquilo que estás a fazer é porque tu amas mesmo e porque também estás a pensar neles e pronto, então esses sacrifícios e essas emoções, esse carrossel de emoções foi difícil de lidar na altura, mas lidou-se. Agora tenho outra questão. No que diz respeito aos vários clubes onde passaste, já falaste que foste super bem tratado, acarinhado, que foste sempre valorizado, mas houve algum momento no teu percurso que tenhas sentido que não foste tratado como uma pessoa e que fostes apenas tratado como um ativo? Se sim, como e porquê? Se não, por que não? Sim, eu sinceramente não senti isso comigo, para ser sincero. Talvez porque me pus numa posição em que não dava motivos para me tratarem mal. Eu acho que é importante eu dizer isso, não é? Então, a minha ética de trabalho, o meu esforço, a minha disciplina, o meu foco era tal exigente, eu era tão exigente comigo mesmo que os outros, o que exigiam de mim, para mim não era novidade. Então, para mim, a minha mentalidade sempre foi essa, que o respeito que eu tenho, ou o respeito que eu quero que os outros me deem, eu tinha que me respeitar a mim próprio.
E tive esse conselho de um treinador que eu tive nos Estados Unidos e de um colega meu de equipa que disse, quando eu cheguei lá, que para eu ganhar o respeito dos meus colegas e das pessoas lá, eu tinha primeiro respeitar o meu trabalho. E isso na altura não me caiu assim muito bem, tinha 18, 19 anos, mas depois mais tarde é que eu percebi o que é que ele quis dizer com essas palavras, e então foi quando eu comecei a perceber que tudo o que eu já vinha a fazer até aquele momento estava-me a preparar para voos maiores, e quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, a ter outro estatuto nas equipas, as equipas a lutarem e a fazerem ofertas boas para eu pronto, entrar no plantel, comecei a perceber que era por causa da minha ética de trabalho, porque era o meu foco, a minha disciplina. E então os clubes sempre me trataram bem, porque eu também lhes obriguei a tratarem-me bem, não é? Mas assisti, como é óbvio, a colegas meus que não tinham esse poder mental ou essa disciplina, e que muitas vezes ou não trabalhavam assim tanto, e depois os resultados, a performance não era assim tão elevada, e depois, claro, havia decisões a tomar, se joga mais, se joga menos, claro. Os clubes se têm que cortar ou não. Então eu via que muitas vezes fazia parte do negócio, porque é um negócio, não é? Yeah. Então nós somos um produto. É difícil ouvir isto, mas é verdade. Nós somos um produto que o clube tem e que tem que trabalhar para depois ter a visibilidade, ou os rendimentos, ou o que for. E quanto mais cedo eu percebi isto, ou o mecanismo, mais fácil foi para mim manter-me e acreditar no processo que eu tinha para mim. Tenho uma questão. Sim, nós somos um produto, nós temos objetivos, nós temos de ser competitivos, temos de apresentar resultados. Ok. E de facto é verdade. Nós muitas das vezes nós queremos e devemos ser tratados como pessoas, mas depois também temos o outro lado, não é? Sim. Então, de facto, muitas das vezes as pessoas dizem: mas eu não tive sorte. Sorte é relativo, não é? Eu tenho de trabalhar, eu tenho de me preparar, não é? Exato. Eu tenho de ter um desempenho superior, que é para no dia em que a sorte me pescar o olho, eu saber aproveitar, não é? Sim, e agarrar essa sorte, não é? Mas é todo um resultado de um trabalho, não é? Há toda uma preparação que vem de base. E agora lanço-te outra questão que eu tenho imensa curiosidade. Já no outro dia já tivemos um bocado a conversar sobre isso. E como é que é o balneário? Como é que tu, não sei, eu não percebo, sabes que eu sou assim, eu desporto, não sou barra, mas sei que há sempre um capitão de equipa, não é? Exato. Se eu tiver a dizer alguma coisa mal, corrijo-me. Um ou dois. E tu nas equipas, qual foi o teu papel e como é que era estar no balneário? Como é que era ser o Carlos naquela altura no balneário? Exato. Conta-me, é porque eu tenho imensa curiosidade de perceber como é que funciona. Não, a pergunta é excelente. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes e eu respondo sempre da mesma maneira. O início, pelo menos. O que eu sinto mais falta desde que eu deixei de jogar é o balneário. Okay. Explica-nos, que é para não ficar estranho. Como disseste que não entendes, se calhar achas esta resposta se calhar assim um bocado vaga, mas quem percebe de desporto ou quem já viveu do desporto sabe exatamente a que eu me refiro, não é? O ambiente que se vive no balneário, os egos, as relações que se criam, as experiências, tudo o que se vive no balneário acaba por nos moldar como pessoas e como atletas. E claramente as experiências que eu vivi durante mais de 20 anos de carreira moldaram-me para a pessoa que sou hoje. Na altura não tinha essa percepção, não é? Era só atleta e eu queria ser atleta, queria ser o melhor, queria ajudar os meus colegas, queria ser o melhor companheiro de equipa, queria ser um bom líder, porque não escolhi ser líder, foi algo que eu percebi que tinha esse dom, ou que tinha essa capacidade de liderar uma equipa. Nunca fui capitão de equipa em nenhuma equipa, toda a gente me pergunta: mas tu eras capitão do Benfica, capitão do Porto, capitão da seleção.
nunca fui capitão de nenhuma equipa, fui subcapitão, mas sei o peso que a minha voz tinha no balneário. Então tu eras um líder informal, não Exato. é? Aqueles líderes que emergem, que são capazes de movimentar as massas, mas que não têm um título formal. Exato. Correto? Exato, sim. E como é que se gera isso num balneário em que tens um capitão? Sim. Como é que isso se faz? Sim, eu acho que é parte tudo da relação com as pessoas. Falávamos ali há pouco como é que tu geres as tuas expectativas das outras pessoas e mesmo as tuas próprias expectativas sobre como tu queres ser e como tu queres evoluir. Pronto, não sei se aqui o ter estudado psicologia ajudou, eu acredito. Calhar teve aí algum impacto, não é? Então eu sempre gostei de me relacionar com pessoas e tentar perceber qual é, entrar ali um pouco na mente de cada um, tentar perceber ou tentar me colocar no papel deles ou no lugar deles e tentar perceber com a realidade deles como é que eles veem, ou se eles veem o balneário da mesma maneira do que eu vejo, ou se eles veem a nossa modalidade, neste caso o basquetebol, da mesma maneira do que eu vejo. E para mim era super fácil manter esse nível no balneário, esse nível de exigência de excelência, não é? Que nós tínhamos jogando no Benfica, num Porto, jogando no melhor campeonato em Espanha, ou se calhar da Europa. Então no balneário sempre fui uma pessoa que, com a minha ética de trabalho, com a minha disciplina, fui sempre um exemplo. Então eu nunca exigia nunca exigia nada dos meus companheiros de equipa que eu próprio não fizesse. Eu acho que um líder é isso. Um líder não pode exigir dos seus followers, não é? Dos seus seguidores, se ele próprio não fizer, se ele próprio não estiver pronto para arregaçar as mangas e ele próprio dar esse primeiro passo, sem nunca criticar, sem nunca julgar. Acho que essa também era uma das minhas melhores virtudes. Nunca critiquei a um ponto de rebaixar ninguém, sendo ele rookie ou dos mais jovens, sendo ele menos apto para fazer algumas coisas. Sempre me coloquei ou sempre tentei me colocar no lugar dos meus colegas, e isso deu-me uma perspectiva diferente de como lidar com as pessoas. Então acho que uma das minhas boas virtudes, ou maiores virtudes enquanto atleta, foi essa capacidade de eu liderar, de eu mostrar, de eu dar o exemplo e depois seguir também com esse exemplo. Agora eu tenho uma outra questão que para mim é das questões que acabam por ser as mais interessantes. Então, e como é que se faz a passagem do ativo para uma outra fase da tua vida? O que é que eu estou a querer dizer? É como é que se deixa de ser um jogador profissional e quando eu termino a minha carreira, o que é que eu vou fazer? Como é que eu me sinto? Preparei-me, não me preparei? Como é que foi, Carlos? Conta-me tudo. Que isso é daqueles temas que de facto Sim. É extremamente interessante. Exato. Para mim foi horrível. Sério? Foi assim mesmo, claro e chapado. Não me preparei nada. Há preparação possível? Eu agora começo a ver, e aliás, eu agora, sempre que tenho uma oportunidade, e estou grato por fazer essa pergunta, sempre que tenho uma oportunidade de falar em podcasts ou em palestras ou em meras conversas com colegas meus que ainda estão no ativo, eu pergunto-lhes se estão preparados, se estão-se a preparar, e quando tenho esta oportunidade, gosto de dar muito o meu exemplo da minha falta de conhecimento na altura de como me preparar. Algumas pessoas, nomeadamente a minha mãe, como é óbvio, alguns familiares foram dizendo, ok, depois de jogares, mas eu já tenho o meu curso, já tenho o meu canudo, por isso já estou preparado. E não podia estar mais enganado, não é? Porque o meu curso eu tirei em 2003, retirei-me em 2018, 15 anos depois. Psicologia, artes, é um mundo completamente diferente, não é? Então quando
quando eu fui à Lusófona, pronto, fazer a equivalência do curso, basicamente tinha que fazer outro curso, tinha que tirar um mestrado, depois tinha que fazer uma especialização. E na altura, com 2 filhos, pronto, sem trabalho, né, porque eu, dia 6 de junho de 2018, foi o meu último jogo como profissional, que joguei contra o Futebol Clube do Porto, em que perdemos a meia final e não fomos à final e não ganhei um título como eu queria ou como eu desejava no meu último ano de carreira. Então, no dia 7 de junho de 2018, eu acordo, não fui despedido, não me magoei, não fui despromovido, simplesmente terminou, não é? Então, nesse dia, pronto, senti assim algo estranho. O que é que eu vou fazer hoje? Não tenho que preparar para o treino, não tenho que preparar para um jogo, vou correr. Vou só para ficar em forma, e assim sucessivamente, há semanas e semanas e semanas, até que depois bate que o que é que eu vou fazer a seguir? Não me preparei antes para uma carreira pós-carreira de basquete. Não, pronto, fiz um pós-graduação em gestão e marketing no desporto na Lusófona em 2016, em que, pronto, deu ali algumas luzes do que é que se calhar eu queria fazer. Gosto da parte da gestão no desporto, gosto da parte de gerir projetos, e então fiquei com essa ideia que poderia ser por aí o caminho. Mas esses 2 anos prévios à minha retirada, não fiz mais nada. Porque queria estar focado, que eu queria acabar com 40 anos na melhor forma possível, que se eu estivesse a pensar noutra coisa iria-me desfocar do meu objetivo de estar bem fisicamente, de jogar, e não podia estar mais errado, podia fazer realmente as duas coisas, exatamente, porque nós temos muito tempo enquanto atletas, não é? Apesar dos meus dias as pessoas pensarem, vocês só treinam 1h30, 2 horas e está feito, não é nada disso. Eu passava o dia quase todo no pavilhão, eu saía da Ericeira para ir para Lisboa, para o Benfica, por volta das 7, para evitar ali um bocadinho de trânsito, chegava ao pavilhão às 8 e pouco, para depois começar a treinar às 9h30. Então esse período todo era o tempo de alongar, de começar a ativar o corpo. Depois do treino ficava a lançar, depois tinha que tomar conta do corpo, porque depois à tarde tínhamos outro treino, então que eu vinha mais cedo para ativar outra vez antes do treino, e depois acabava o treino e ainda ficava outra vez a fazer. Já estou cansada, Carlos. Exato, então o nosso dia não era assim tão curto. Mas depois à noite, antes de dormir, podia ter-me pronto, e nesses 2 anos, preparado. Nesses 2 anos, como é que tu te sentiste do ponto de vista, como é que tu estavas do ponto de vista emocional? Quem era o Carlos daquela altura? Porque sei que não foi fixe. Sim. Contas-me. Foi difícil, porque separei-me da minha primeira parceira, que tive 2 filhos, ou que tenho dois filhos, e eles vivem na Alemanha, então ela foi para a Alemanha nessa altura, então foi devastador essa separação e estar longe dos meus filhos, de estar com eles todos os dias e vê-los acordar, levá-los à escola e tudo mais. Então, com isso e depois o final de carreira, ao gerir essa parte final, essa ponta final da minha carreira, foram tempos muito complicados, não é? E como é que tu dás a volta? Isso é o que nos interessa. Sim, é um bocado força de vontade e foco, não é? Saber que... E as mulheres da tua vida? Nessa altura a minha mãe estava nos Estados Unidos, a minha avó infelizmente tinha falecido. E pronto, tinha a minha irmã, que estava mais próxima e que me apoiaram, apesar da minha mãe e eu na altura termos ido assim um bocado contra normal, porque ela quer o melhor para mim, como é óbvio, como todas as mães, e então quis que eu insistisse mais com esse relacionamento, então não viu assim tão bem como... Mas claro, deu-me o suporte todo e ficou, se eu estivesse bem, se essa era a minha decisão, que me apoiou, como sempre. Claro. Então,
aos poucos fui ultrapassando essa parte, essa fase, mas depois entrou o final de carreira, que depois os 3, 4 anos seguintes foram devastadores, em que eu estou longe dos meus filhos, em que eu não tenho um rumo certo, não tenho um objetivo certo para seguir, para me levantar todos os dias, para ir atrás. Mas há uma coisa que o desporto me deu, foi essa disciplina e essa vontade de perceber e de fazer crescer para a pessoa que eu quero ser, na altura para o jogador que eu queria ser, e depois no pós-carreira senti que tudo o que eu fiz no desporto, ou todos os valores que eu adquiri através do desporto, era simplesmente para me preparar para a pessoa a seguir ao desporto, para a pessoa que eu sou hoje. Então hoje... E quem é a pessoa que tu és hoje? E o que é que tu estás a fazer? Porque tu estás a fazer um trabalho fantástico, sim, correto? Obrigado. Sim, eu hoje em dia trabalho com jovens, sou presidente de um clube em Mafra, que é os Linces de Mafra, em que sou presidente, coordenador dos treinadores e da formação. E tenho 3 equipas este ano, 2 de sub-16, masculino e feminino, e uma de sub-18. Para o ano não vai acontecer, 3 equipas não pode, é muito, mas pronto, estou a adorar esta nova fase. Entretanto fiz várias coisas desde que deixei de jogar. Fui diretor desportivo do Benfica, como construí a equipa, depois saí, construí uma agência de representação de jogadores. Fui agente durante 6 anos ou 5 anos, em que foi desafiante, muito desafiante, em que me testou a todos os níveis, em que o meu crescimento foi brutal, e que hoje dou graças a Deus porque passei por isso, porque ensinou-me tanta coisa, lidar com pessoas, enfrentar os meus medos, ser mais vocal, dizer que não. Tão perceber, bom. Não é? Fogo, é tão libertador, não é? Pô, eu adoro dizer que não, é verdade. Não é que eu antes dizia que não, ou que não dizia que não, eu dizia que não, mas sentia que tinha sempre que me justificar, não é? Muitas vezes nós dizemos que não, eu digo não, mas não é por ti, é porque eu não posso, porque eu arranjava sempre um porquê. Não, e um não, se eu não posso, eu não tenho que me justificar, e a outra pessoa tem que aceitar, não tem que fazer mais perguntas. Não aceitar é porque não é verdadeiramente teu amigo, ou porque não está a ser compreensiva e empática. Agora eu tenho uma questão, e agora é só por mera curiosidade. Como é que é treinar uma equipa só de homens e como é que é treinar uma equipa só de mulheres? Qual é a maior diferença e qual é o maior desafio? Dos maiores desafios que eu estou a ter, ou que eu estou a viver no momento, é, como eu disse, eu adoro treinar, eu gosto de dar treinos personalizados, tenho a minha marca de campos, eu e a minha irmã fazemos campos no verão há mais de 10 anos, e motivar, influenciar jovens é o que eu gosto mais. E agora na faceta de treinador, ter uma equipa e treiná-las todos os dias é diferente. E este ano, com uma equipa feminina, eu deparo-me com uma novidade completamente. E eu segui a minha irmã e eu sei o que é que o basquete feminino é. Eu gosto de basquete feminino. Muitos colegas meus não gostam de basquete feminino. Eu adoro ver basquete feminino porque eu cresci a ver basquete feminino. Yeah. Mas hoje em dia, a treinar uma equipa de miúdas, põe tudo numa balança e tu tens 2 também tuas, não é? Tenho 2 meninas, sim, e tenho um rapagão. Mas pronto, não estão ainda com a idade que elas têm agora. Estas miúdas são sub-16, têm ali entre os 14, 15, 16 anos, e é uma fase curiosa. Vou usar a palavra curiosa, porque eu acho que nós somos curiosos, todas nós. Então eu todos os dias, ou sempre que as treino, eu noto quando falo ou quando as observo, elas interagirem umas com as outras, que é uma aprendizagem para mim completamente diferente do masculino. O masculino, eu digo umas piadas, mando-lhes uns encontrões, dizemos umas asneiras, não sei se posso dizer aqui. Pode. Não, mas não digas as asneiras, podes só dizer que dizes asneiras. Digo algumas asneiras e está tudo bem, eles gritam, choram, ficam mal-humorados, mas depois
5 minutos depois está tudo bem. Ei, com as miúdas, pá, Tens de lá ir, tens de pedir perdão, não é? Com as miúdas de forma eu vejo, individualizada. Eu vejo entre elas, mas é que é entre elas, nem é comigo, é entre elas. Epá, coisinhas mínimas que elas fazem uma tempestade num copo de água, transbordam. Nós mulheres somos intensas, nós sentimos muito, mas somos a melhor coisa que podia acontecer na vida a um homem. Atenção. Isso eu não discuto, eu não discordo, agora, de todo. Mas sim, deve ser interessantíssimo. Olha, então, que eu não te gabo a sorte. Não, então eu vejo esse desafio e noto o meu crescimento na parte da comunicação, na parte de observar, na parte de ouvir, na parte sensível, né? na parte sensível. Eu considero uma pessoa sensível, mas lido com a sensibilidade com homens de uma determinada maneira e agora com mulheres ou com miúdas. Acho que o teu trabalho é importantíssimo. Gosto imenso do facto de treinares uma equipa de mulheres, sim, porque nós somos particulares, chamemos-lhe assim, cada uma de nós tem um mundo, sim, cada uma de nós tem, é uma construção, influenciar a futura geração de mulheres é extremamente importante para nós e para o mundo, não é? Chamemos-lhe, estás a fazer um trabalho incrível em prol da sustentabilidade humana, verdadeiramente, treinando mulheres, treinando homens, porque de facto o desporto, nós aprendemos ali um conjunto de valores que são fundamentais para a nossa vida em sociedade. Agora, gostava também de te dizer que para mim também foi extremamente interessante conhecer-te, aprender contigo, porque de facto tens um percurso marcante, subistes, como se diz, a punho, não é? O caminho não é fácil, mas com resiliência, trabalho, com vontade, nós conseguimos chegar a bom porto. E interessantíssimo é porque tu tens sempre mulheres a darem-te aquele suporte. Agora vou-te colocar uma questão, porque fiquei amei ter visto quando a tua irmã esteve online connosco no evento. Sim. Adorei, foi muito bonito ver o brilho nos teus olhos e a admiração que tu tens pela tua irmã, porque de facto está a fazer um trabalho incrível no que diz respeito agora utiliza-se muito esta palavra de a empoderar outras mulheres. E de facto, tanto um como o outro são pessoas muito especiais e que fazem um trabalho muito importante e que estão de facto de parabéns. Obrigado, correto? E Carlos, gostava de dizer também que nós estamos cá, estamos disponíveis para divulgar o teu trabalho e o trabalho de pessoas que tiveram a oportunidade de experienciar e de passar por vários momentos mais felizes, momentos de provação, não é? E verdadeiramente são estes momentos que nos fazem valorizar os bons momentos e o estar bem, não é? Exatamente. E como é que tu tens estado a trabalhar no sentido de encontrar aqui o teu balance, não é? O teu equilíbrio com estas oscilações todas. Gostava só de pedir que deixasses aqui três grandes mensagens para as pessoas que todos os dias têm desafios muito grandes e que todos os dias têm de provar e entregar como é que isto se faz, o que é que tu podes deixar, de que 3 mensagens é que tu podes deixar? Uau, boa. Apanhei-te desprevenido. Sim, obrigado primeiro pelas tuas palavras, Daniela. Como eu disse há pouco, conhecemos há pouco tempo, mas acho que a sinergia, não é? que nós criamos e a relação que estamos a criar e o respeito é mútuo, não é? Então eu agradeço também pelo teu trabalho, por tudo o que tu significas, não é? Para a nossa cultura, para as mulheres. É sempre dar valor e nós
falo um bocado agora sem temas raciais, sem nada, nós próprios africanos temos muita dificuldade em valorizar-nos muitas vezes uns aos outros, não é? Valorizamos sempre os de fora e parece que é constrangedor quando estamos a valorizar o nosso trabalho, por isso eu não perco uma oportunidade, e aprendi isto com a Mónica. Boa, a Mónica é top. E então eu não perco uma oportunidade quando estou com pessoas com esta mesma mentalidade que eu tenho de agradecer e mostrar esta gratidão. Por isso, obrigado pelas tuas palavras e o sentimento é recíproco. Tá? Conselhos ou palavras que eu posso deixar primeiro para os jovens, para os que eu trabalho e para outros que nos estejam a ouvir, não é aquele clichê de sonhem alto e vão atrás dos sonhos. Parece que é um clichê que ouvimos, mas é mesmo verdade, não é? Então não se limitem aos sonhos que vocês possam propor a vocês próprios. Agora, com esses sonhos vêm custos. Não é? Não podemos só sonhar e depois ficarem cá deitados na cama só a sonhar. Temos que ir atrás e sabendo que esses sonhos e quanto mais alto for o sonho, mais custos vão ter, não é? Como os americanos dizem, não podem ter um sonho de $1 milhão e depois uma ética de trabalho de 1 cêntimo, não é? Então é por aí que eu digo sempre aos meus atletas, aos jovens com quem eu trabalho e a pessoas, e eu gosto de utilizar o meu exemplo. Depois mais coisas para as pessoas da nossa idade que estão a fazer o caminho, o que é que tu deixas? Deixo, ou pelo menos tenho feito este autoconhecimento, não é? Este autodesenvolvimento, de tentar perceber quem eu sou, ou o que é que eu estou aqui a fazer e quais é que são os meus porquês, os whys, como dizem os americanos, e a partir do momento que nós respondemos essa pergunta de quem nós somos, acho que meio caminho está feito. Então eu respondendo à minha pergunta de quem eu sou, eu sei exatamente para onde eu quero ir, eu sei exatamente a maneira de estar que eu quero me apresentar às pessoas, e a partir daí é uma bola de neve, não é? Então nós percebemos primeiro quem nós somos, e se não tivermos essa ideia ainda, ou essa certeza, é quem é que nós queremos ser. Basta escrevermos e tentarmos perceber quem é que nós queremos ser, quem é que nós, quando não estivermos cá, quem estiver cá ainda a falar de nós, como é que nós queremos ser lembrados, e esse legado que nós estamos a construir, acho que é bonito de perceber esse processo e trabalhar para que possamos ser todos os dias 1% melhor. Então eu vejo dessa maneira, e se há um conselho que eu posso dar. E acho que no teu caso em específico, eu acho que os recomeços são extremamente importantes. Sim. Os recomeços são extremamente importantes, e muitas das vezes as pessoas dizem estão à espera de ter carreiras lineares, estão à espera de estar sempre bem e que temos de estar sempre no auge. Não temos. E acho que, olhando para ti, é isso mesmo, nós temos de construir, temos de ser resilientes, ter espírito de sacrifício, temos de provar e chegar a um ponto em que temos de perceber qual é a altura em que nós temos de sair, e quando saímos temos de sair bem e recomeçar e estar bem, porque o meu maior desafio hoje em dia é estar bem. E ainda ontem estava a falar e dizia, eu não estou bem, mas eu hoje sinto-me bem. Sim. Porquê? Porque ontem tive a oportunidade de perceber porque é que eu não estava bem, reformulei uma série de coisas e hoje eu estou ok. Estás a ver? Os dois, sim. É isto. Sim, em conversa com a minha parceira ontem, eu tive um mau momento, tive uma má notícia, algo que eu tinha uma expectativa, e há uns meses atrás, ou há um ano atrás, porcaria de dia, já seria esse o meu pensamento. Este dia, esta semana já está a ser mesmo. E pronto, com esse trabalho que eu tenho feito, o que eu tenho chegado à conclusão é que um mau momento não pode afetar o resto do teu dia, ou o resto da tua semana, ou o resto do teu mês. Então eu hoje já enviei uma mensagem a dizer, porque ela perguntou, como é que estás hoje? Não, aquilo foi um mau momento, hoje já estou de volta com a energia
vou para um podcast da Daniela, estou claro. espetacular. E é engraçado que ontem o que me deu o boost foi, eu tive na terça-feira, é ridículo, na terça-feira, acho que é super cansada, estava doente, não sei o que, e tive o melhor jantar da semana com a minha família. Então ontem fui buscar aquela energia tão boa do jantar com a minha família. Comemos uma coisa super simples e foi o meu melhor momento da semana. Então é aquele momento que eu me quero recordar. Claro, Estás a ver? E é isto, é bom recomeçar, é bom ir à procura daquilo que nos faz bem, correto? E acho que do teu percurso e daquilo que tu partilhaste comigo, e muito obrigada, embora te tenha colocado aqui um bocado desconfortável a certa altura, é de facto isto, é a importância dos recomeços, o que é que eu posso fazer e como é que eu posso ser a minha melhor versão. Que é sempre isso que eu ando à procura. Carlos, muito obrigada. Obrigado pelo convite, tá, Daniel?